Olá, boa noite! Está entrando no ar o nosso programa Resenha Esportiva. Toda quarta ou quinta-feira nós iremos bater um papo aqui, o melhor do esporte. Principalmente, né, gente? O futebol aqui de Minas Gerais. Iremos falar do América, do Cruzeiro e do Atlético. E para começar, né, gente? Hoje nós temos convidados e convidadas especiais. Lembrando, né, gente? O Resenha Esportiva está aqui no nosso canal da Rádio Nossa Mãe. Siga a Rádio Nossa Mãe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, também no Instagram e no nosso YouTube. Compartilhe a nossa live, curta, convida um amigo para a gente poder bater esse bate-papo hoje aqui. Então, para iniciar, irei convidar aqui a nossa estreante no programa aqui de hoje, né, na Resenha Esportiva, e é a Renata Cota. Bem-vinda, Renata! Muito obrigada, fico muito feliz com o convite. E Renata, rapidamente aí, a Renata também já é jornalista e também participa de um programa muito especial aqui de Belo Horizonte. Fala um pouquinho, Renata, para nós. Participando do Jogada de Classe, é muito engraçado porque eu sigo o Orlando no Twitter há muito tempo e eu já venho comentando de futebol, principalmente do Cruzeiro, há muito tempo no Twitter. E aí, no começo desse ano, ele me convidou para participar do Jogada de Classe e estou lá, até hoje. E agora também nós iremos trazer uma convidada que também já esteve aqui na semana passada, já conhece aí muito sobre futebol, é a Júlia Canuto. Bem-vinda, Júlia! Boa noite, gente. Obrigada de novo, Juninho, pelo convite. Muito feliz de estar aqui de novo. E representando aí, né, os torcedores do Atlético também, ele que participa das nossas resenhas aí toda quarta ou quinta-feira, o professor Francis Santos. Bem-vindo, Francis! O Francis daqui a pouquinho vai estar entrando com a gente aí. Bem-vindo, Francis! E aí, Juninho, boa noite, Juninho, boa noite, Renato, boa noite, Júlia, boa noite todo mundo. Eu aqui de novo, segunda-feira eu tava no Futebol e Cultura e eu vivi, viu, gente? Eu saí daqui, vivi, voltei hoje e não vamos bater um bate-papo sobre futebol aí, sobre Paralimpíada, sobre tudo, gente. Um abração aí, vamos lá, vamos bater um papo bacana agora. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui também no chat. Pode mandar sua mensagem aqui no nosso chat também. A Evelyn Canuto já está aqui, né? Mandando um abraço aí para a Júlia. E hoje nós iremos falar de Paralimpíadas, América, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro é o time hoje que está começando a dar uma crescida, né? Na Série B. O América, só dor de cabeça para o torcedor americano. E o Galo, dando várias alegrias para o seu torcedor, trazendo várias expectativas boas. Então nós iremos iniciar falando de Paralimpíadas, onde o Brasil está começando muito bem a Paralimpíadas, já com 4 medalhas. Quero ouvir de vocês aí, o que vocês estão achando da participação aí nesse início, né, de Paralimpíadas aí do Brasil? Vamos começar aí, conversando agora com a Renata. Fala, Renata, um pouquinho, o que você está achando das Paralimpíadas aí, essa participação aí do Brasil neste momento? Eu acho bem legal, acho que a gente tinha que dar uma ênfase para atletismo, né? Para a Olimpíada. São 4 medalhas só na natação. No primeiro dia já temos uma medalha de ouro, uma de prata, 2 de bronze. O Daniel Dias aí, que é o nosso representante mais famoso, né? Que está sempre aí na mídia e tudo mais, ele já tem 14 ouros na carreira. Só que não é todo mundo que sabe disso, porque o pessoal acaba não acompanhando, não tem a mesma transmissão que a Olimpíada e tudo mais. E ele vai se aposentar depois das Olimpíadas. Então, vamos ver o que vai dar, se vai ter mais medalha dele para nós aí. E, Júlia, o que você está achando dessa Paralimpíadas aí, essa participação do Brasil, que já tem 4 medalhas aí, por enquanto, na Paralimpíadas de Tóquio? Brasil arrasando, né, gente? Graças a Deus, a gente está aí em 7º lugar. Espero muito que a gente tenha mais. Igual a Renata falou, a gente precisa de ter mais ênfase, né, nos Jogos Paralímpicos. Eu acho que a gente não tem isso. A grandeza que é igual às Olimpíadas, né? A gente precisa disso. Eu confesso que nem as Olimpíadas direito eu acompanhei, mas eu acompanhava muito pelo Twitter, né? E eu vejo que hoje a gente não fala sobre isso, né? Lá é muito difícil falar sobre isso.
lá. Então, eu acho que hoje a gente precisa também dar uma ênfase aí. E eu acho que o Brasil vai sair bem. Ele sempre sai bem. E eu vou aproveitar agora aqui do Francis também. Francis, é o seguinte, eu estava lá no meu Twitter e eu acompanho muito o Badawi, né, vocalista do CPM22, porque eu gosto muito de rock, né? É uma das minhas grandes paixões aí da música, é o rock and roll. Ele falou o seguinte, por que a Paralimpíadas, né, a opinião dele, né, deveria acontecer antes das Olimpíadas, até mesmo para não diminuir tanta ênfase, porque a gente sabe, as Olimpíadas ela fica lá no topo, né, na mídia, mas depois quando vem a Paralimpíadas, ela dá uma caída mesmo da divulgação da Paralimpíadas. E a gente sabe que o Brasil sempre se dá muito bem na Paralimpíadas. Então, para você, assim, deveriam aí ter essa mudança aí na Paralimpíadas, no calendário, ela começar antes aí das Olimpíadas? Juninho, isso é coisa do COI, né? Do Comitê Olímpico Internacional. É algo que deveria ser levado pelas federações esportivas do mundo inteiro e talvez começar realmente com a Paralimpíada e fechar com os Jogos Olímpicos tradicionais. Eu não acompanhei, né? Também está bem no início, né? Foi só primeiro dia, primeira noite para nós de Jogos Olímpicos. A Olimpíada eu não acompanhei tanto, o horário não ajudou, né? Eu lembrei muito da Copa de 2002 que o pessoal madrugava para ver os jogos. Até em 2002 teve alguns jogos que eu não assisti, eu pegava só o final do segundo tempo, que eram jogos 3h30, 6h30, 8 horas da manhã. Mas o Brasil, ele é potência paralímpica, né? Ele é potência. Nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil é um dos primeiros. Na última Paralimpíada, no Rio de Janeiro, o Brasil fica em oitavo, pelo que está acontecendo. É provável que fique até entre os 5 primeiros colocados, né? Num país que não tem Ministério do Esporte, num país em que o ministro da Educação falou que um aluno deficiente, né, portador de necessidades especiais, ele atrapalha em sala de aula. Os atletas já são heróis de participar de uma Olimpíada, né? Eu falei no Futebol e Cultura que o atleta, quando disputa, ele já é herói, né? Porque só de estar disputando uma Olimpíada já é herói. E quando ele vence e consegue uma medalha, é um super-herói. E os para-atletas, eles já são super-heróis só de estarem disputando, né, das adversidades da vida e principalmente de incentivo ao esporte. E está tendo, né, uma divulgação maior, está tendo a transmissão, né, creio que acho que as outras Paralimpíadas não teve transmissão, né, está tendo a transmissão de várias competições e tudo, a cobertura bacana, e como você falou, se pudesse ser os Jogos Paralímpicos primeiro, seria interessante para Paris 2022, mas creio que eles não devem mudar essa ordem, né? Mas nesse momento a ordem dos fatores altera o produto. Seria mais interessante começar com os Jogos Paralímpicos e depois fechar com os Jogos Olímpicos mesmo tradicionais. Eu vou dar uma passada aqui agora nas medalhas aí do Brasil, né? O Gabriel Bandeira, ele ganhou a medalha de ouro, né? Nos 100 metros, borboleta. Já o Gabriel Araújo, outro Gabriel, né? Medalha de prata nos 100 metros de costa, no classe S2. O Daniel Dias, né? Medalha de bronze. Daniel Dias tem várias medalhas aí, como a própria Renata destacou. E o Felipe Rodrigues, bronze nos 50 metros livres. Então, assim, né? Eu sempre gosto de falar da seguinte forma. Como os jogos, o esporte especializado, né? Ele precisa também de investimentos. Os atletas que disputam, que não ficam apenas nos Jogos Paralímpicos, né? Eles precisam sim de investimentos. A gente sabe que o Brasil é uma grande potência de atletas. E nas Paralimpíadas, o Brasil está sempre ali no topo, na cabeça, brigando por medalhas. Então, para vocês, assim, para a gente dar essa resumida, eu vou puxar um pouquinho do gancho do Francis. A gente precisa de mais investimentos aí para o nosso esporte, ter realmente um Ministério dos Esportes mais eficiente, secretarias do esporte, tanto municipal como estaduais também, né? Mais eficientes. Pode falar para nós, Renata? Sem dúvidas, e eu ainda vou te falar mais. Eu acredito que a ordem da Olimpíada, sendo a Paralímpica ou sendo a Olimpíada tradicional primeiro, não faz muita diferença. O que faria diferença seria a TV aberta pegar uma competição de natação e passar. Por que não? Né, do Jogo Paralímpico, não parou a programação toda, tirou Ana Maria Braga do ar para colocar os atletas convencionais, por que não colocar os atletas paralímpicos? E é claro que tem que ter todo um esforço do comitê, né, organizador, os empresários têm que enxergar o investimento legal, a inclusão, gente, é como
o colega Francis falou, os caras já são super-heróis só de estarem lá, mas isso não são só os atletas paralímpicos, não. Os atletas convencionais, eles também têm suas dificuldades, também precisam de patrocínio, então é uma questão que engloba, né, muitas outras questões, mas eu acredito que se tivesse um pouco mais de divulgação, se parasse a programação da TV aberta e passasse, ia ter muito mais investidores, muito mais coisas, né? Ia ser muito melhor. Se a gente já fica entre os 10 colocados sempre, você imagina se eles tivessem um patrocínio, porque vai aparecer na TV aberta, ia ser muito melhor. E, Júlia, eu vou aproveitar esse gancho também, que a Renata falou ali, que o França também trouxe ali. É o seguinte, nós sabemos que o empresariado brasileiro ele não tem uma grande visão de que se ele investir num atleta paralímpico ou um atleta que está disputando uma Olimpíada ali, principalmente do esporte especializado, nem tanto do futebol, que infelizmente o investimento maior no nosso esporte é sempre no futebol, no caso do Brasil. A gente sabe que os Estados Unidos, eles investem em vários esportes, aí a educação juntamente com o esporte desde pequeno, né, ali. Então, a gente precisa realmente mudar a cultura. E hoje, a gente sabe que o maior incentivo que nós temos, né, no caso do esporte, principalmente, são das empresas públicas. E nós sabemos que hoje, no Brasil, há essa, acho que uma alienação, como posso dizer, né, falta de conhecimento mesmo, de querer vender as nossas empresas públicas todas. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, entre outras empresas que nós temos. Então, na sua avaliação, o que a gente precisa realmente, né, para ter esse investimento do empresário da iniciativa privada, porque geralmente quem investe são os maiores empresários, né? São os bilionários que conseguem fazer esses investimentos. O que é preciso para o Brasil realmente ter essa guinada, essa mudança aí, referente aos investimentos do esporte, e também vou puxar um pouquinho para a área da educação. O que você acha que precisa? Eu acho que o primeiro, acho que é reconhecimento. A gente reconhecer o que é importante, né? Igual você falou, o nosso maior investimento é no futebol. O futebol é ótimo? Adoro. Todo mundo gosta de futebol. O Brasil é o país do futebol. Mas o Brasil também é o país da natação. O Brasil também... Nessas Olimpíadas, a gente pode ver o quanto o pessoal não tem patrocínio, né? Teve o pessoal da canoagem, teve... Assim, são histórias maravilhosas, mas que o governo, que as empresas grandes não conseguem enxergar e acho que provavelmente aquilo ali não vai trazer nenhum retorno para eles. Porque eu acho que o nosso país também não tem essa cultura de ser um país olímpico. Para a Copa do Mundo, a gente fecha. A gente todo mundo para de trabalhar. Mas para as Olimpíadas, não. É o que a Renata falou, né? Na televisão aberta não está passando as Olimpíadas. Se tivesse passando, provavelmente teria patrocínio, sim. Né? Hoje está passando na TV fechada. Então, assim, eu acho que a gente precisa de reconhecimento. Eu acho que os empresários precisam reconhecer isso, a importância que é as Olimpíadas, as Paralimpíadas também. E eu acho que esse ano a gente conseguiu mostrar isso. Acho que a gente não, né? Eles conseguiram mostrar isso e espero que em Paris tenha mais patrocínio e o pessoal comece a enxergar. Olha só, o Marlos está aqui dando boa noite para todo mundo aqui, falando o seguinte: o Brasil na Paralimpíadas vai muito bem, vai ficar entre os 10 primeiros ali. Somente Sport TV 2 e também a TV Brasil está transmitindo aí, né? Os Jogos Paralímpicos. E é uma coisa que é importante, né, gente? Como a gente falou também, a gente precisa, o Brasil, ele precisa mudar em tudo, né? É políticas públicas, é investimento na área da educação, saúde, incentivo, né, para os pequenos e médios empreendedores, porque a gente sabe que eles podem também ajudar bastante. Só que a gente sabe que ser empresário no Brasil hoje, médio e pequeno, é muito complicado, gente. Para os grandes, o capilé está entrando lá e estão no lucro. Para os pequenos, é uma luta diária. E eu, como pequeno empreendedor que eu sei, e a Renata também parece que também é, né, Renata? É uma luta todos os dias. Exatamente. Eu tenho uma imobiliária, você tá doido. 2 leões por dia, não tá nem um mais não, agora são 2. Rapidamente aqui, gente. É aquela coisa, né? Você abre no dia, mas você não sabe como que vai ser o mês que vem. Um mês é uma coisa, outro mês é outra. Só de estar sobrevivendo na pandemia, o pequeno e o médio empreendedor já é também um campeão, também é um herói. Com certeza. Só passando aqui no quadro de medalhas, a Austrália está liderando aí com 6 medalhas de ouro, 1 prata e 3 bronze, 10 no total. A China, que é uma grande potência, né? A China tem 5 medalhas de ouro, 1 prata e 2 de bronze, no total de 8. Atletas da Rússia, né? 3 medalhas de ouro, 1 de prata,
2 de bronze, 6 no total. O Brasil é o 7º por enquanto, com uma medalha de ouro, 1 de prata, 2 de bronze e 4 no total. Saindo agora da Paralimpíadas, iremos falar de um time que está dando uma dor de cabeça. Eu estou vendo umas amigas minhas, uns amigos meus aí, torcedores do Coelho. Não tá fácil, não. O América, a gente vai falar do Coelhão agora, né? O América que tá trazendo muita dor de cabeça, e a gente vai bater esse papo hoje também sobre o Coelho. E eu quero saber o seguinte de vocês. Vocês acreditam hoje, com esse time que o América tem, nada contra, né, o Wagner Mancini, mas eu sempre defendi muito o planejamento, a paciência, né, para um bom treinador que é o Lisca. Nada contra o Wagner Mancini. Acredito que ele tem também esse poder de conseguir tirar o América dessa terrível colocação que ele está ali na zona do rebaixamento. Mas para vocês acreditam que o América vai sair aí, vai conseguir respirar e no final do campeonato vai ficar pelo menos lá em 15º colocado? Fala para mim, Renato, o que você está achando desse América? Com o que ele está fazendo hoje aí, ele não vai conseguir não, né? Que ele é o vice-lanterna, tem 15 pontos, então, por enquanto, se ele não acordar, e é engraçado que você falou bem, né? O Lisca veio vindo muito bem com o América, de repente ele começou a dar uma diminuída até no astral dele mesmo, você via a carinha dele, ele já não estava mais tão animado, mas me parece que é um problema pessoal dele, porque no Vasco ele também não está fazendo um bom trabalho, também está sendo criticado. E assim, o Wagner Mancini, a gente discutiu isso hoje lá no Jogada de Classe, ele é um bom treinador, porém ele carrega consigo o estigma de fazer com que os times caiam de divisão. Então eu acho que esse estigma dele também está dando uma atrapalhada. Quando ele veio, motivou um pouco o time, mas não foi o suficiente. Eu posso comparar aqui com a motivação que o Vanderlei Luxemburgo deu no Cruzeiro. Ele chegou e mudou completamente o paradigma, mudou toda, né? Ele motivou mesmo os jogadores, porque são os mesmos jogadores. O América é o mesmo caso. O América também contratou errado, contratou gente que ninguém conhecia, gente que não está entrosando no time. Precisa de um técnico motivador, e o América, o que eu estou achando mais estranho é que ele não tem dívidas, ele não tem salários atrasados, ele não tem motivos aparentes para estar nessa crise que ele está. Eu falo que o maior problema do América hoje, não é hoje, é uma coisa de anos, é uma coisa cultural. Eu estou lá no grupo dos torcedores do América, eles estão bastante irritados, se chama falta de comando, que é da diretoria. Eu, mais uma vez, até publiquei lá no Facebook, né, dos torcedores do América. Para mim, o Alencar, eu tinha que tentar fazer o trabalho dele lá na Assembleia e fazer de forma correta, né? Porque, né, eu não vou nem entrar em debate político com o Alencar, não. Porque no América já mostrou que ele não está tendo essa competência. O Salum, que era o cara forte ali, foi para outro setor ali no América agora, mas em frente ali do futebol, mas não está adiantando muito, não. Então, na minha visão, o América, principalmente, o América está comemorando hoje os 100 jogos do Ademir. Comemorou no jogo contra o último jogo que ele teve, né, contra o Bragantino, que eu já tinha falado, gente, o América vai perder para o Bragantino. Se empatar, tá no lucro, porque o Bragantino tem um time todo certinho, um investimento, assim, lá nas alturas, né, é investimento de time que é para brigar aí realmente para ser campeão brasileiro. Então, seria bastante complicado. Então, o que eu vejo na América hoje é falta de planejamento. Eu, desde o ano passado, eu estou falando, gente, o América precisa trazer jogadores de Série A. Precisa trazer jogadores de Série A. E não trouxeram. Júlia, para você, o América vai se salvar nesse final do campeonato? Eu sei que o torcedor americano vai passar dor de cabeça até o final do campeonato, mas você acha que no finalzinho ali o Wagner Mancini vai salvar o Coelho? Futebol é surpreendente, né, gente? Mas eu acho que o América, ele precisa pensar com cabeça de Série A. Eu acho que ele pensa muito com cabeça de Série B. Tipo, beleza, a gente é um ano na Série A, um ano na Série B, um ano na Série A, um ano na Série B. Então, eu acho que ele precisa mudar essa visão. Assim, seria muito legal, que eu creio, em nome de Jesus, que o Cruzeiro vai subir. Eu espero muito. Seria muito legal ter 3 times mineiros. Mas, né, a gente, não sei, fica na dúvida aí.
E Francis, a pergunta que não quer calar, né? O Francis, ele caiu, ele fez igual a América, possivelmente, no final, hein? Cuidado, hein, Francis? Eu não posso nem rir, James. Eu vou Então zoar. é o seguinte, Ele cruzeirou. cruzerou. Então, o que acontece? Aí é uma pergunta que eu não quero Cruzeirense calar. pode zoar, né? O Não, Cruzeirense com pode zoar. certeza. Outro time pode zoar a gente, não. Então, eu quero fazer a pergunta seguinte. Cadê o Berril no América? Mais de um mês aí. Cadê o Berril? Cadê? Isso que eu falo, é a falta de planejamento. Daqui a pouco o França vai estar entrando novamente aí na nossa live. E é um jogador que eu sempre falei, tá? Que o América errou de ter tirado do seu elenco, não sei o que ocorreu. É o Neto Berola. Neto Berola é um ótimo reserva. Para mim, estaria como titular nesse time do América. Mas, ô França, já que você voltou, que você deu uma caída aí, as meninas falaram que você cruzeirou, elas podem falar. Eu não entro nessa zoação Eu suas, ia não. falar que eu cruzerei, já que elas falaram que eu cruzerei, eu não vou nem. Não, você não pode falar, não. Só a gente pode Não, mas eu tô ouvindo as meninas falando, né? Assim, em relação à América, eu torço pro América, dá um jeito. Eu torço para o América dar um jeito e tem um retorno ainda, tem mais 2 partidas, né? Do fim do turno aí, e o retorno todo para o América deslanchar. Né? Teve um ano, não lembro, acho que foi 2013, o Goiás chegou a fazer acho que mais pontos que até o Cruzeiro, que foi campeão, e o Cruzeiro foi campeão em 2013 com muita folga, mas ele fez até mais pontos que o Cruzeiro, só que era o Goiás, era uma outra situação. O América é muito trocar pneu com o carro andando. Né? Acabou a temporada 2020, né, em 2021, o América foi muito bem, foi semifinalista de Copa do Brasil, perdeu o campeonato da Série B por causa de um gol, né? Só que eles não acordaram para a realidade. Aí trouxe o Ribamar do Vasco, saiu do Vasco lá, enxotado, porque o cara é atacante que não sabia fazer gols. Não pensou. Agora nós estamos na Série A, então vamos contratar um jogador ou jogadores de Série A. O América ficou naquela, tá bom o time desse jeito, o Lisca, como a Renata falou, totalmente desmotivado, no Vasco também, né, Renata? Ele no Vasco, ele tá muito mal no Vasco, o último jogo do Vasco, eu vi uns pedacinhos do jogo e o time do Vasco também não tá jogando nada, o cara, como diz, nem tá sendo mais o Lisca doido, tá sendo o Lisca anêmico, tá parado, tá quieto. E trouxe o Wagner Mancini que no início, né, deu sinais de uma reação, jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Santos, mas que agora tá dando sinais que se não abrir o olho, né? O América sempre pensa assim, não abre a cabeça com a mentalidade que está na Série A, né? A diretoria fala de fulano, fala que o time tem condições até de chegar na Sul-Americana, mas não acorda para a realidade. Eu torço para que o América ano que vem esteja com o Galo na Série A, né? Agora, tem mais 2 jogos no retorno, não tem condição? Tem, mas não pode dar umas bobeiras igual perder para um Sport, empatar com o Cuiabá, né? Os times que o América jogou diretamente, que são os times que lutam para ficar na Série A, o América deu mole, empatou com o Grêmio, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Sport, né? Então não pode dar esse tipo de bobeira. E quando se fala muito do América, aí eu quero entrar nessa questão do América, o Lisca, eu acredito que ele desanimou bastante, principalmente pela falta de planejamento e reforço, que ele pediu muitos reforços para o América, quase nenhum veio realmente. Acho que ele passa o mesmo problema pelo Vasco, né, gente? O Vasco também tá com dívidas, tá com problemas financeiros. Então, eu acho que ele vê ali o elenco do Vasco e vê que não tem condições. E aí, quando eu falo um pouquinho sobre a falta de planejamento do futebol, aí eu não sei o que acontece também com parte da imprensa, não, que eu vou fazer a minha crítica hoje aqui é parte da imprensa. Hoje, assistindo ali Sport TV, eu vi o pessoal, todo mundo elogiando o Crespo, no São Paulo. Porque o Crespo é um ótimo treinador, não sei lá o quê, não sei lá mais. Eu fico imaginando se fosse um Lisca no São Paulo hoje, na situação que o São Paulo está. Perdeu ali, né, a classificação na Copa Libertadores, está mal no Campeonato Brasileiro. Quem sabe pode sair também na Copa do Brasil por Fortaleza. Aí a pergunta que eu quero saber, se fosse um treinador brasileiro, será que a imprensa também teria essa mesma tranquilidade de falar assim, não, deixa ele ficar mais um tempo aí e tal, organizando a equipe? Eu acredito que não, né? Qual que é a opinião de você sobre isso também, essa troca de treinadores a todo momento? Fala para nós, Renata. Tanto é que você vê que eles mudaram um pouquinho aí as condições, né? E os times não podem ficar mandando embora os treinadores. Então tem ainda que fazer o jeitinho brasileiro
e combinar com o cara para o cara pedir para sair, para você chamar outro, senão você não vai poder, vai ter que ficar com o interino, vai ter que ficar com o técnico da base. Quase que isso aconteceu com o Cruzeiro. E o que você está falando é uma verdade mesmo. Estão vindo muitos treinadores de fora, por exemplo, o Flamengo, quando estava com o Jorge Jesus aí, estava voando, né? São treinadores diferenciados, treinadores bons, mas a gente também tem treinadores bons aqui. Só que é o que você está falando. O Lisca estava treinando o América em crise. O América que estava em baixa. Lá no final do Campeonato Mineiro, eu não sei se foi por causa da sequência de jogos, né, que juntou uma temporada com a outra, ele já vinha caindo. E não era uma questão do Lisca. Aí o Lisca, ele saiu, queria assumir aí um time de Série A, né? Queria assumir o Internacional, e ele estava lá em alta, gente. Ele estava entre os 5 melhores técnicos do país. De repente, ele foi para um Vasco em crise, sem dinheiro para investimento, e aí o pessoal vai lá e joga o treinador lá embaixo. Também acho que não é por aí. Ele teve proposta para sair até do Brasil, né? Acho que no final da Série B estavam falando que time, né, lá das Arábia estava querendo contratar ele, é muita grana que rola, e ele é um cara relativamente jovem, né, para treinador, ele tem acho que é 47, 48 anos, então o cara pensa em garantir o uísque para os netinhos aí, isso pode ter balançado muito a cabeça dele, e a diretoria do América prometeu para ele fundos e mundos para ele continuar, e o cara perdeu a oportunidade de ter ido para fora e feito a vida financeira dele. Igual você falou, agora tá no Vasco, tá na Série B, né? Cara, pelo menos estava treinando um time de Série A, tá na Série B, em crise também lá. E vamos ver, que ele sempre foi um treinador de times, né? Ele treinou Náutico, ele treinou Ceará, ele teve uma oportunidade no Inter, mas mesmo assim ele tinha que apagar um prédio em chamas usando um balde de água. A situação para ele está sendo muito complicada, né? Ô Francis, o Lisca está com a sua idade, tá? 49. 49 anos, Lisca. Eu tenho 19, eu fui no exército semana passada, listaço. Mas, igual você falou de questão de treinador estrangeiro, Juninho, lógico, se eu falar que o Jorge Jesus não fez um bom trabalho no Flamengo, aí vocês podem mandar me internar. O cara foi campeoníssimo no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras, só que é igual você falou, a imprensa, ela ficou com aquela coisa de exaltar demais o treinador estrangeiro, né? O Sampaoli treinou o Galo, não foi campeão brasileiro, porque foi cabeça dura, foi burro, foi ignorante, né? Não soube ceder em alguns momentos, porque o Galo deixou de ser campeão por causa de 3, 4 pontos, né? Eram 3 empates que ele poderia ter conquistado com derrotas que ele teve de 1-0, mas é igual você falou, né? É o Crespo, tá no São Paulo, mal foi campeão paulista, tomou um vareio do São Paulo, desculpa, do Palmeiras, mas estão lá elogiando o Crespo, né? Poderiam estar elogiando, não é porque o Galo é líder do Campeonato Brasileiro, mas poderiam estar elogiando o Cuca, mas não deixa eles elogiarem, não. Melhor esse povo dessa imprensa do eixo do mal, deixa o Galo, o Cruzeiro, o América mais sossegado, deixa eles lamelando quem eles gostam de melar. E só rapidamente aqui também, vocês falaram do Jorge Jesus lá do Flamengo, só lembrando, só para a gente fazer um trabalho histórico também, né, gente? O Abel Braga era treinador do Flamengo, aí começou uma chatice em cima do Abel Braga, o Abel foi campeão carioca com o Flamengo e trouxeram o Jorge Jesus. Aí, no caso do Palmeiras, Luxemburgo também teve algumas brigas internas ali, fazia um bom trabalho, não vinha fazendo um mau trabalho no Palmeiras, trouxeram o Abel. Então, assim, a gente sabe também, mesma coisa é o caso, agora o Cuca é uma história engraçada, né? O Sampaoli treinava o Santos, o Cuca assumiu o Santos. O Sampaoli veio para o Atlético, o Sampaoli saiu, o Cuca veio treinar o Atlético. Claro, o Cuca tem todo um histórico com o Atlético, mas aí é a mesma coisa. Infelizmente, gente, os treinadores brasileiros não são tão valorizados por parte aí dos torcedores, imprensa, sempre vão pegar no pé aí dos seus treinadores. Agora o seguinte, rapidamente aqui, daqui a pouquinho eu vou passar para a Júlia. O América, igual a Renata mesmo falou, é o 19º colocado, com apenas 15 pontos. O América vai enfrentar aí, ó, o Bragantino. Aí eu quero saber de você aí, Júlia. Não, Bragantino não, deixa eu voltar aqui. O América enfrenta o Ceará. Ele perdeu para o Bragantino. Quem enfrenta o Bragantino, na verdade, é o Atlético. Você acredita que o América consegue trazer pelo menos um empate aí
vai ser o jogo no Horto, mas você acredita que o América consegue trazer um empate? Eu vou ser muito sincera, não acompanho o América tanto assim, já sofro com o meu time, né, gente? Ficar sofrendo. Mas é triste a situação. Mas eu não sei, assim, cara, é o que eu falei, o América, ele é muito, ele não tem parece que ele não foca no negócio, sabe? Ele não vai numa linha reta, ele vai andando, sabe? Então, assim, a gente espera, de verdade, de coração, assim, sendo mineira, eu espero do fundo do meu coração que vença, mas vamos ver, porque, né, é difícil, né? Não é fácil, não. Ainda mais ali, quase caindo, querendo ou não, se dá uma desmotivação, assim, fica meio fraco. Vamos lá com as participações agora. A Evelyn Canudo está falando o seguinte: só de estar discutindo isso já é um avanço. Ela está falando aqui no caso da Paralimpíadas, tá? A mudança de mentalidade é nítida, só precisa de mais prática do que apenas ideias no papel. O Marlos, lembro muito bem quando o Correio, juntamente com o Banco do Brasil, patrocinavam a natação. Depois da privatização dos Correios, vão patrocinar? Aí a pergunta do Marlos, ele acha improvável. O Marlos ainda, Alencar, Salum precisam ser mais humildes. Vejo uma certa arrogância dos dois. Aí o Júnior Barros está dando boa noite aqui. Cheguei um pouquinho atrasado e está gritando que galo, Júnior Barros, hein? Agora, vamos passar para um outro assunto aqui. E aí eu quero saber de vocês o seguinte. Tem um treinador aí, ó, que está parado, está sem clube nenhum, está aí no mercado, descansando de férias, é o Guardiola. E ele refere o seguinte, que o próximo passo dele, da carreira dele, é treinar uma seleção. Ele fez muitos elogios para a seleção brasileira. Para vocês aí, eu quero saber também quem está aqui no chat. O Guardiola seria um bom treinador para substituir o Tite? Qual que é a opinião de vocês aí? Vamos começar aí agora pela Júlia. Júlia. Ai, gente. Olha, eu vou ser muito... Ai, não sei. Ai, nossa. Me pegou agora, hein, Juninho? Me pegou agora, hein? Vamos lá, se você puder... Vamos lá, para ficar mais fácil para você, hein? Eu vou te ajudar. Guardiola no Cruzeiro ou Tite no Cruzeiro? Ih, já tá indecisa? Uma pergunta difícil também que você faz para a menina, você tá doido aí. Ô, Renato, e você então? Guardiola ou Tite? Eu não acho que, falando sobre seleção brasileira, eu não acho que o Tite vai sair. Uma prova disso foi que os jogadores pegaram a guarda dele ali na seleção e falaram assim, estamos com o Tite, vamos jogar e a gente não vai abrir mão do técnico agora, não. Porque deu aquela confusão com o presidente de CBF, que cai, que não cai, e vai tirar o Tite, não vai tirar o Tite. Então, eu imagino que eles não vão tirar o Tite, não, que ele vai ser o técnico aí da seleção em 2022. Agora, Guardiola no Cruzeiro? Pode ser, hein? Pode ser. Depois do Luxemburgo voltar com o Cruzeiro para a Série A, quem sabe? O Luxemburgo, ano que vem, ele estava focado nas empresas dele, ele deixou as filhas dele cuidando das empresas dele lá no Rio de Janeiro. Ele fechou o contrato para 2 anos, até o final do ano que vem, mas eu acho um pouco difícil dele cumprir o contrato todo, viu? Se ele entregar aí o Cruzeiro na Série A, acho que ele vai pedir para sair e vai cuidar da vida dele. Aí quem sabe, né? Um Guardiola viria para continuar o trabalho. Olha, uma pessoa que eu sei com certeza que escolheria o Guardiola, se eu perguntasse para o Atlético, ô Francis, Tite ou Guardiola? Deixa o Cuca, cara, deixa o Cuca. O Tite passou aqui pelo Galo aqui, não foi feliz, né? Ele passou aqui em 2005, já vi até a entrevista dele falando que uma das lamentações da carreira dele foi de ter participado do rebaixamento do Galo. Não foi ele que rebaixou o Galo, né? Eu lembro que o Galo perdeu um jogo para o Goiás em 2005, ele pediu demissão e a diretoria na época, não, Tite, fica mais um pouquinho, ele ficou mais um pouquinho, perdeu. Aí o Galo contratou Mário Sérgio, tal, aí terminou com o Louriçante, com aquela molecada e não deu certo. Mas em relação ao Guardiola, eu sempre pegou de surpresa. Eu não sabia que ele tá curtindo as férias. Eu não sabia que ele tinha saído do Manchester City. O Guardiola ele fez um trabalho assim top no Barcelona,
né? No Barcelona foi indiscutível o melhor time, o melhor treinador do mundo. Quando ele foi para o Bayern de Munique, foi campeão alemão, mas não chegou a ter um título, porque o campeonato alemão é mais ou menos, mas o que importa para eles é a Liga dos Campeões. E no Manchester City foi campeão inglês, mas o desejo do Manchester City é ser campeão da Liga dos Campeões, isso é inegável, né? Eu acho que Manchester City e Paris Saint-Germain são, acho que, os times europeus que mais têm obsessão em vencer a Liga dos Campeões. E o Guardiola não conseguiu. E sempre já foi falado outras vezes do Guardiola treinar a seleção brasileira, né? Principalmente depois do 7-1. Depois do 7-1, aí que a mídia ficou sempre falando, exaltando um treinador estrangeiro, que treinadores brasileiros estavam defasados, que não tinha uma nova safra de treinadores, que o Brasil passou por uma safra bacana de treinadores, teve o Muricy Ramalho. Lembro que o Muricy Ramalho, não lembro se foi 2012, 2011, mas teve um ano que ficar no Fluminense. Né? Ele preferiu ficar no Fluminense. O Fluminense treinava no Estado das Laranjeiras. Eu prefiro ficar no Fluminense. Não sei se ele sabe o que acontece dentro da CBF. Mas o Tite vai ficar até 2022. Pode ter certeza disso. Ele está liderando as eliminatórias, vai bem, e eles vão tirar de lá. Mas eu gostaria de ver o Guardiola. Né? Eu acho que tem muito orgulho do brasileiro não aceitar um treinador estrangeiro treinando a seleção de futebol masculina. Né? Eu não sei o nome da treinadora feminina, que ela é aqui da Marquesa, então não sei o nome dela. Mas treinador de seleção de handball era estrangeiro. Nós já tivemos argentino treinando a seleção de basquete, vários esportes com treinadores estrangeiros, mas o futebol masculino não aceita. É orgulho, tem que ser treinador brasileiro. Aí para o Guardiola treinar uma seleção, provavelmente é muito mais fácil ele treinar a seleção espanhola ou uma seleção europeia que treinar o Brasil. Né? Ele colocar em prática uma seleção o tic-tac dele. A treinadora do Brasil é só você falar Pia, tá? Que o sobrenome dela que é difícil. Pia, isso. É só falar Pia, fica mais fácil. Fica mais fácil. O Brasil, no feminino, aceita, né? Ela chegou, bacana, mas tem um orgulho, eu creio que tem um orgulho da CBF, também da imprensa, de empresário, de não aceitar um treinador estrangeiro, porque o Brasil é o pentacampeão mundial de futebol. É aquela coisa, será que o pessoal de fora que vai ensinar o país pentacampeão mundial de futebol a jogar, praticar o esporte? Mas eu creio que seria um nome bacana para a seleção. Não sou muito fã mais da seleção brasileira, mas seria um nome interessante. Quem sabe, né? O Brasil realmente precisa. A Ana Clara tá falando aí também que a Pia. Agora que a gente falou aí de Guardiola. Ela colocou o nome completo, Juninho. Fala o resto do nome aí. Eu vou deixar para as meninas falarem. Eu vou deixar para as meninas falarem. Do América. Eu nem citei o Neto. Eu nem comentei do Neto Berola. Você falou do Neto Berola. Agora fala o nome da treinadora aí. Que não é Neto Berola, hein? Pô, a América é Messi Berola. Gente, falando agora aí de Série B. E agora nós iremos falar do Cruzeiro. Já que a gente está falando de grandes treinadores aí, né? A diferença de você ter um grande treinador é isso. O Cruzeiro começou a mudar o seu estilo de futebol, ganhou do Confiança, foi para lá com Confiança, né, para o Mineirão e venceu Confiança. E agora, falando do Cruzeiro, vou começar aí com a Renata. Renata, fala um pouquinho desse Cruzeiro contra o Confiança e depois nós iremos falar de outro time aí que o Cruzeiro vai enfrentar também, que é uma pedra no sapato também. Mas vamos falar um pouquinho, primeiramente, do Cruzeiro contra o Confiança. Eu fui para o clube no domingo com boné do Cruzeiro. Eu até postei no meu Twitter, falei assim, agora o pessoal podia perguntar, e o seu Cruzeiro, hein? Porque meu Cruzeiro tá voando. Olha a mudança de comportamento, você falou tudo, Juninho. Olha, só de ter um grande técnico, a verdade é que as exigências do Luxemburgo foram mais importantes para o Cruzeiro do que o próprio Luxemburgo. Que ele vinha aí ele estava até parado, né? Mas vinha treinando times também que não estavam lá ganhando grandes coisas. Só que ele é um técnico extremamente motivador. Ele chegou aqui e falou assim: nós vamos ter que colocar os salários em dia. Que querendo ou não, gente, o jogador de futebol é um trabalhador como outro qualquer. O camarada não recebe há 4 meses. Você acha que ele vai mesmo dar sangue em campo? Os jogadores, eu volto a falar, são os mesmos jogadores. Não mudou ninguém, porque nós estamos aí com um transfer ban, o pessoal já está tentando captar recursos para pagar aí essas punições da FIFA, porém, por enquanto, não pode inscrever jogadores no BID. Então, são os jogadores que a gente tem. Tanto é que, à tarde, eu estava na correria do dia a dia aí,
E aí eu vi lá no Twitter que o Luxemburgo está pedindo a volta do Sassá, porque o Marcelo Moreno ele vai para a seleção e ele vai desfalcar o time em 3 jogos. Poxa, se ele me fez até o Sobs fazer um gol, deixa o Sassá vir que o homem vai resolver. Não posso fazer muita coisa, só tem que torcer para dar certo. O time está motivado. Contra o Confiança, a gente perdeu no primeiro turno por 3-1. Teve 2 jogadores expulsos. Um deles foi o Fábio. O negócio estava todo errado, sabe? O Fábio expulso, gente, ele nunca tinha sido expulso na carreira. Ele foi expulso de um lance esquisito demais, né? Demais, não era uma coisa que estava o torcedor cruzeirense acostumado. Então, agora as coisas estão seguindo no trilho, o time está motivado, o time está com salário em dia, que é importante, gente. O cara joga futebol para ganhar dinheiro mesmo. Ele gosta de jogar futebol, lógico que gosta. Mas ele não é uma instituição de caridade. Ele não tem que ficar. E aí, além de tudo, além dos caras não estarem recebendo, sabe o que eles estavam fazendo? Pagando salário de funcionário do Cruzeiro. Estavam dando cesta básica para funcionário do Cruzeiro. Isso é uma coisa que um jogador tem que fazer. O jogador fica triste até com isso. O Fábio tem dinheiro demais, gente. Ele tem imóvel nessa Belo Horizonte inteira. Se ele ficar 1 ano sem ganhar salário, ele está tranquilo. Mas você vê um cara que é um jardineiro, que ganha um salário mínimo, ficar sem receber, ficar com conta de luz atrasada em casa, isso aí dói o coração de qualquer um, ainda mais do Fábio, que é um santo, né? Então, contra o Confiança, o Cruzeiro já começou a quebrar um paradigma ali, nunca tinha ganhado do Confiança, só empatado e perdido. Olha para você ver como é que estava a situação. Foi lá e ganhou em casa, mas ganhou na raça, não foi na técnica, não. Foi tentando, até que uma hora conseguiu fazer um gol. E boas substituições. Tem a ver com o técnico também. O técnico viu que o Marcelo Moreno não estava rendendo aquilo que ele queria. E você bancar a saída de um Marcelo Moreno, depois que o Marcelo Moreno bateu no peito e falou assim, confia em mim, o cara tem que ser muito homem para poder ir lá tirar o Marcelo Moreno, botar um cara jovem que vai fazer um gol, entendeu? Então é isso, o Cruzeiro está indo num caminho bom, está aí já com 70% de aproveitamento, e em 15 pontos ele fez 11, ele não tem nenhuma derrota nesse período, derrotas vão vir, a gente tem que estar ali preparado para isso. O CRB hoje é um time que está em segundo colocado, ele tem 36 pontos, se eu não me engano. Então, assim, não vai ser um jogo fácil. Agora eu vou colocar um dado para vocês aqui que eu coloquei lá no Jogada de Classe, para animar os torcedores cruzeirenses. São 10 partidas contra o CRB. São 4 vitórias cruzeirenses. 2 vitórias deles e 4 empates. As 4 partidas que o Cruzeiro ganhou foram lá no Rei Pelé. Nenhuma foi aqui no Mineirão. O Cruzeiro só perdeu e empatou aqui no Mineirão. Então, é impossível? Como não é impossível para o América ganhar de um Ceará, desculpa eu juntar um assunto com o outro aqui, porque eu não comentei aquele finalzinho lá do Ceará, dá para ganhar do Ceará, o Ceará joga o mesmo campeonato que o América, embora ele esteja em 8º com 24 pontos, mas é um time mediano como o América, é um time que briga com o América, a mesma coisa, 24 pontos não significa que ele está livre de rebaixamento, não. Ele ainda está lutando ali, olhando o retrovisor. Entendeu? Então, assim como o América pode ganhar do Ceará, o Cruzeiro pode ganhar do CRB lá. É aquele negócio, vai motivado, vai perder o Marcelo Moreno, mas vai ter outras peças para colocar no lugar. Eu acredito que ele vai confiar no Sobs, vai colocar o Sobs para jogar, e aí, se o Sobs não der conta, ele tira o Sobs ali no segundo tempo e coloca o Thiago. Mas com o time motivado, não tem essa não. É ir para cima e ganhar. A Ana Canuto está falando aqui, o Eton nem fez a diferença, o Marlos está falando aqui também, e continua os funcionários não recebendo, que vergonha sem o Pedrinho. Aí o Marlos está falando que ainda tem alguns funcionários que não receberam. Ô, Júlia, mas agora eu quero saber o seguinte, você... A Júlia fala, depois eu falo que o Marlos falou aí. Não, pode deixar. Fala aí, Júlia. Só puxando um pouquinho, Júlia, eu vou apertar a Júlia aqui de novo. Júlia, você vai ser a treinadora. Quem vai substituir o Marcelo Moreno, que ele estava, assim, sem marcar gols há algum tempo, né? Ano passado foi terrível, como diz Alberto Rodrigues, terrível. Esse ano ele tá, depois que ele foi para a seleção boliviana, voltou, tá que faz gol. Quem que vai ser o cara aí do Cruzeiro para poder mudar esse
esse momento aí do ataque, para continuar esses gols que o Cruzeiro tanto precisa aí? Quem que vai ser esse cara? Cara, é tipo... Eu sou muito apaixonada pelo Marcelo Moreno, de verdade. Tô chateada porque ele não vai, porque eu acho que ele foi lá no dia que o pessoal tava lá na porta da toca, ele foi lá, incentivou tudo mais. O Sassá me dá uma preocupação, mas o Sobs, eu tenho um ranço dele, assim, não sou muito fã, porque eu acho, sei lá, parece que a pessoa não quer. Às vezes eu sinto isso. Ele perdeu um gol, gente, que, pelo amor de Deus, se deixar até a gente faz o gol, entendeu? Então, assim, eu acho que não sei, vou dar uma confiança aí no Sobs, talvez. As substituições que o Luxemburgo tem feito no segundo tempo têm sido muito aproveitosas. Então, o Thiago é muito bom. Eu espero de verdade que a gente ganhe, porque, né, aí meu filho, ganhou o terceiro, a gente vai na confiança, entendeu? Que vai indo. Eu creio muito que o Cruzeiro... Eu espero que sobe, né, gente? Eu espero que sobe. Mas eu acho que o Marcelo Moreno vai fazer muita falta nos 3, mas a gente tem que dar confiança. Eu acho que o Luxemburgo, ele tá motivando muito. Todo jogo, antes eu sempre vejo o que ele fala com os torcedores, e aquilo ali realmente é muito motivante. Eu acho que ele tá fazendo... Ele veio para mudar, claro, com a ajuda do Pedrinho, de outros empresários, mas eu acho que a gente muda o cenário, né? É o que a Renata falou. Quando a gente está com salário atrasado, isso dá uma desmotivação enorme, né? Isso pra gente já é ruim, a gente que é ser humano que nem joga. Mas imagine para quem tá ali, dependendo disso, né? Então eu acho que vamos dar uma confiança aí. E aí, Francis, fala aí. Não, não vou falar muito do Cruzeiro, não, senão nós vamos me xingar aí, mas... Não, se você falar bem, tá ótimo. O Marcelo... vou falar mais ou menos. Eu acho que o Marcelo Moreno, ele tá sendo pro Luxemburgo o que o Rafael Sobis foi ano passado pro Filipão, o cara da confiança, né? O Filipão, quando chegou, pegou o Sobis, falou, o cara da confiança, o cara jogou bem. Esse ano, igual a Júlia falou, o cara parece que tá numa preguiça, tá numa xistose que não quer jogar. O treinador faz diferença. O Luxemburgo é um cara experiente, né? O Felipe Conceição, eu vi os jogos do Cruzeiro, ele só sabia passar a mão na testa e gesticular, e aí o cara vai pro Remo, chega no Remo, ele deslancha no Remo. Aí, igual o Renato falou, são os mesmos jogadores, mas mudou o treinador. É lógico que a questão do salário faz uma enorme diferença. Acho que até corrigindo um pouco, o grande Dom Marlos, que está participando aí, um abraço para ele não tem cobrado o Pedrinho, não. Quem tem que pagar o salário é o Sérgio Santos Rodrigues, ele que é o presidente do Cruzeiro. Né? Se o Pedrinho pagou dos jogadores, tirou do bolso dele, né, o Pedrinho tem compromisso com os funcionários da rede de supermercado que ele tem. Mas é o Sérgio Santos Rodrigues que tem que pagar o salário da cozinheira, do jardineiro, desse pessoal que recebe bem menos do que o jogador de futebol recebe. Né? Mas o Cruzeiro vai pegar o CRB, que é um time que está bem na Série B, mas também está disputando a Copa do Brasil. Né? Então, assim, vai ter um momento que o Cruzeiro, igual vocês falaram, vai ter um momento que vai perder. Né? Tem que estar preparado para essa derrota. Um negócio que o Cruzeiro demorou demais a chamar o professor para poder fazer com que o Cruzeiro deslanchasse. Mas vamos aguardar. Né? Vamos ver, tem um turno todo para o Cruzeiro disputar. Agora tem o VAR, né? Não vai ter tantas falhas aí de questão de um erro ou outro da arbitragem. Tem um VAR agora que foi cobrado muito na Série B, né? Começou no retorno. E vamos aguardar, como já dizia um outro treinador do Cruzeiro. Agora vamos para a classificação aí da Série B. Vou para as partes que interessam, né? Primeiramente, quem estariam classificados hoje para a Série A se o campeonato terminasse hoje? Coritiba em primeiro, CRB em segundo, Goiás em terceiro e Guarani em quarto colocado. Quem iria para a Série C? Classificados para a Série C: Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. O Cruzeiro está em 14º colocado com 24 pontos, então o Cruzeiro precisa vencer aí para começar a galgar outros planos. E agora, nós iremos falar aí de Campeonato Brasileiro, e agora é o Atlético. E aí, Francis, fala um pouquinho desse Atlético, do último jogo que o Atlético teve com o Fluminense, algumas polêmicas aí. O que você está achando desse galo aí do Cuca? Ô, Juninho, dá licença eu mandar um abraço também para um cruzeirense bacana que tá vendo o programa, o Adriano. Ele até colocou que eu gaguejo, eu seguro o que vai falar. Eu não vou sair falando pelos cotovelos, pelas cucuias, não. Então não é gaguejar, não é tremer, igual ele colocou aí. O Adriano, que é cruzeirense, cara bacana pra caramba, tá assistindo a gente aí.
Agora, contra o Galo, cara, pô, eu não tenho como reclamar de muita coisa do Galo. Pô, o time é líder do Campeonato Brasileiro, empatou contra o Fluminense, né? A gente tinha que esperar um empate, uma derrota, ia chegar, o time venceu 9 jogos seguidos. O jogo contra o Fluminense, eu não acompanhei, só vi o VT, eu não pude assistir o jogo, eu estava participando do Futebol e Cultura, mas eu vi o VT do jogo, o time do Fluminense jogou, foi na defesa, trocou o treinador, né, o Roger foi mandado embora, o Marcão assumiu ex-jogador, né, um cara motivador, ele vai motivar o time do Fluminense contra o Galo amanhã, principalmente com os moleques do time do Fluminense, são muito bons de bola, porque o Fred é bom jogador, mas igual diz o Hulk, só fez gol porque foi de pênalti. Né, o Lucas Claro deu uma cabeçada no sovaco do Hulk, aí o juiz deu um pênalti e ainda deu um cartão pro Hulk. Mas não pode ficar chorando muito a arbitragem, porque para ser campeão brasileiro tem que ser contra tudo, contra todos. O Galo tem 6 pontos aí de diferença, é uma vantagem boa, mas que tem que aumentar, né? Fazer a parte dele agora contra o Bragantino, o time que joga certíssimo e secar o Palmeiras, Fortaleza, os outros times. Na Copa do Brasil, amanhã, contra o Fluminense, é uma outra situação, não vai ser o jogo igual foi de segunda-feira, porque era o jogo do Campeonato Brasileiro. Creio que o Fluminense vai procurar segurar o máximo possível para poder decidir aqui em Belo Horizonte, né? Se o jogo foi em Belo Horizonte, provavelmente vai ser aqui em BH, a questão de torcida, isso aí vai ser visto mais para frente. E o time foi o melhor classificado da primeira fase da Libertadores, né? Confesso que o grupo do Galo era o segundo grupo mais fraco. O grupo mais fraco era o do Inter, mas o Galo fez o papel dele. O primeiro jogo contra o Laguaira, eu fiquei louco de raiva, porque o time não jogou nada, né? Contra o campeão venezuelano, que tinha 2 jogos só no ano. Aí o Cuca foi acertando o time, recuperou o Mariano, recuperou o Alan. O Alan não toma mais cartão, além de jogar bola, ele não toma mais cartões amarelo e vermelho. O Hulk deslanchou. O Cuca pediu 10 dias, mas ele acertou o time com uns 15, 20 dias que o Galo se acertou. O Galo teve alguns vacilos contra o Ceará, perdeu contra o Fortaleza, perdeu contra o Santos também, um jogo horroroso. Depois disso, da vitória contra o Atlético Goianiense, ele deslanchou, que ele teve as 9 vitórias em sequência. E fora a Libertadores, né? Se fez uma primeira fase que foi líder porque estava no grupo mais difícil, no grupo mais fácil, ele pegou os 2 times que ninguém queria pegar, que era o Boca e o River. Mas não tenho nada que reclamar. A única coisa que eu posso lamentar um pouquinho, se o Mariano não puder jogar amanhã, tem o Guga, que eu nunca fui fã dele, e o Galo dando certo. Precisando de um zagueiro, chegou o Nathan Silva, o cara tomou conta, não joga amanhã, né? Porque já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Mas não tem muito que reclamar do Galão da Massa, não. Só acompanhar, torcer e esperar mês que vem para a Libertadores e amanhã contra o Fluminense. 1-0 amanhã tá de ótimo tamanho para o time do Galo. Rapidamente aqui, passando aqui também pelo chat, mandando um abraço aqui pro Adriano, tá falando que o Francis tá gaguejando e tremendo. A Claudete também está mandando um abraço aqui, está concordando com a Ana Clara Canudo, concordo com você. O Elton nem dá uma outra dinâmica aí para o time do Cruzeiro. O Adriano também está falando aqui que o Francis é um atleticano gente boa. Então vamos rapidamente para a tabela da Série A. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. E a Renata sabe como é que é a produção, né? Fica sempre assim, ó, tá na hora, tá na hora. Então vamos lá. A Série A, se o campeonato terminasse hoje, né? O Atlético seria bicampeão brasileiro, tão sonhado chegaria depois para o torcedor. Depois de 50 anos, né? Depois de 50 anos. Chegaria para o Atlético. Esse ano que faz 50 anos, desculpa, né? Eu só tô brincando, porque eu tenho muitos amigos atleticanos. Na live anterior, eu fui até zoada muito aqui. Mas eu só abrindo parênteses, eu acho que o Atlético, eu falei semana passada e repito hoje de novo, sou cruzeirense, amo meu clube, mas eu gosto muito de futebol. Eu acho que o Atlético, ele merece muito ganhar, não porque tem esse tanto tempo, mas é um elenco, assim, praticamente perfeito, né? Ele tem chance de ganhar os 3, não sei se conseguiria, porque é muito cansativo, são muitos campeonatos ao mesmo tempo, mas eu acho que tem grande chance de ganhar, sim. O Palmeiras aí é o segundo colocado, Porco, com 32 pontos. Fortaleza tem 32 pontos. O Bragantino tem 31 pontos. Esses estariam aí classificados para a Taça Libertadores. Agora, quem estariam aí classificados para a Série B do ano que vem seria o Grêmio, que está em 17º, o Sport em 18º, o América em 19º e em 20º a Chapecoense. Falando rapidamente também aqui, correndo agora, né? Eu estou igual aqueles atletas ali, olímpicos ali no atletismo, né?
Falando rapidamente aqui, Copa do Brasil. Amanhã o Galo enfrenta o Fluminense às 9h30 da noite, mais um jogo contra o Fluminense. O São Paulo enfrenta o Fortaleza hoje às 9h30 da noite no Morumbi. O Grêmio enfrenta aí o Flamengo também hoje às 9h30 da noite. Agora está acontecendo o jogo entre Atlético Paranaense e Santos. Falando também de Copa Libertadores, já temos as nossas datas marcadas aí. Flamengo vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil no Mané Garrincha no dia 22 de setembro. Já o Atlético enfrenta o Palmeiras no dia 21 de setembro no Allianz Parque, também às 9h30 da noite. Estamos chegando no final de mais uma resenha esportiva, agradecendo a todos que participaram aqui no nosso chat, a todos que participaram aqui também conosco. Importante, viu, gente? Siga aí os nossos canais aí, da Rádio Nossa Mãe, no canal do YouTube, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Quero agradecer a participação de cada um aí, deixe aí as suas redes sociais. Primeiramente, vou começar pela Renata, que é a nossa convidada de hoje. Renata, deixa suas redes sociais e deixa seus agradecimentos aí. Nossa, estou muito feliz, foi um programa muito gostoso, o tempo passou que eu nem vi, falei, então vamos falar mais, né? Tem assunto, o futebol é uma coisa que dá assunto para a gente ficar aqui, foi muito feliz a minha participação, estou muito feliz. Me sigam, Renata Cotan, no Twitter, Renata Cotan, no Instagram. Boa noite, Francis. Ô, Juninho, boa noite, Renata, boa noite, Júlia. Valeu pela participação aí, brigadão mesmo pela paciência que vocês tiveram aí. E a única rede que eu tenho social é só o Facebook, é Francis Santos. Gente, o Francis é igual o Paulo Nunes, né? O Francis é igual o Paulo Nunes. O Paulo Nunes nunca fez um gol de pênalti. O Paulo Nunes nunca fez um gol de pênalti. O Francis não tem Instagram até hoje. Pelo amor de Deus, né, Francis? Tá na hora, hein? Os seguidores que eu tenho são os seguidores dos blocos aí. Boa noite, Júlia. Boa noite, obrigado pelo convite, Juninho. Boa noite, Francis. Boa noite, Renata. Me sigam lá no Twitter, Ju Canuto, e no Instagram também, Júlia.canuto. Eu quero mandar um abraço a todos aí também. Sigam o Juninho Jornalista no meu Instagram, Facebook, curta lá no Facebook, sininho lá no Instagram também. O meu Twitter, @JJNoar. Novidades no meu Instagram, a partir de sexta-feira nós teremos um sorteio aí de R$500 para qualquer seguidor do Brasil aí. A promoção vai ficar disponível durante as próximas 3 semanas. Então, siga lá, Juninho Jornalista. E, para deixar o meu recado, né, gente, eu não posso partir sem deixar meu recado, não. Se você está buscando conhecimento, Faculdade UniBF, entre em contato comigo no 319-9239-3914, 319-9239-3914. Pós-graduação, sua segunda licenciatura, é só entrar em contato comigo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Este programa é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade